Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agradecer a Deus, né, irmãos, porque estamos aqui para aprender um pouco mais de Deus e para que essa palavra possa nos ajudar na nossa caminhada. Porque o que nos dá a direção, o que nos dá o norte, é a Bíblia Sagrada. Os nossos pensamentos, infelizmente, eles podem nos levar para aonde a gente não quer ir. E a gente vai sem perceber, porque somos humanos, somos fracos, e temos uma dificuldade de relacionamento muito grande, todos nós, sem exceção. Enquanto existe paixão, enquanto existe interesse, a gente é maravilhoso. Quando a paixão começa a diminuir, o interesse começa a diminuir, a gente começa a ficar perigoso em tudo, em todo tipo de relacionamento, até com bens materiais. Então, por isso, nós precisamos, como seres humanos, do que está escrito na Bíblia Sagrada. A Bíblia foi feita para isso. A Bíblia é o nosso leme. Um barco pode ter tudo: motor novo, casco novo, um excelente piloto, mas ele precisa de ter leme, porque senão ele não tem como navegar. Então, irmãos, nós precisamos da palavra de Deus. Por isso que o mundo rejeita a Bíblia. O mundo gosta de religião. O mundo gosta de doutrina de homem. E o homem quer modificar aquilo que Deus já fez, quer modificar o projeto de Deus. Por isso nós somos advertidos desde quando começa a história do cristão na Bíblia. Deus vem advertindo o homem para que ele ande nos caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são de acordo com o projeto de Deus para o ser humano. É aquilo que Deus escreveu. Porque antes Deus falava com o homem, mas Deus via que o homem, ele tinha a capacidade de mudar aquilo que Deus falou. Então Deus resolveu escrever a Bíblia. E escreveu os primeiros mandamentos com a sua própria mão. E você vê que o homem não aceitou. Moisés quebrou as primeiras tábuas de pedra. Imagina só, um presente de Deus escrito por Deus. Isso é uma coisa extraordinária, fantástica. E Moisés quebrou. O povo não queria saber o que Deus tinha escrito também. Não queria compromisso com aquilo que estava escrito. Mas Deus falou, não, vou escrever de novo. Por quê? Porque nós precisamos da palavra escrita. Por que escrita? Porque um vai dizer, não, o caminho que você deve ir é por aqui. O outro vai dizer, não, eu sou formado na faculdade tal, o caminho que você tem que ir é por lá. O outro vai dizer, não, eu sou teólogo, PhD, sou de uma igreja famosa, você tem que ir por aqui. Como Jesus falou, como o apóstolo Paulo falou, como o apóstolo João falou, muitos vão dizer, Cristo está aqui, Cristo está ali, mas Cristo está na palavra. Cristo é a palavra. É o verbo. Por isso que diz que ele é o verbo. E o verbo se tornou carne
Jesus morreu por causa da palavra escrita. Ele se submeteu como homem no corpo, sabia que ia sentir uma dor alucinante, sabia que ia ver a mãe dele sofrendo, vendo um filho sendo espancado, humilhado, crucificado. Por isso que nós pregamos a mensagem da cruz. Ele sabia que os amigos dele, que ele amava, como o apóstolo João, Maria Madalena, iam sofrer vendo ele morrer naquela situação. Mas o que ele disse e deixou claro? É para que se cumprisse o que estava escrito, porque era muito mais importante o que estava escrito na Bíblia do que todo o resto, do que o sofrimento de todas aquelas pessoas, do que o seu próprio sofrimento, não é? E nós temos, irmãos, que aceitar isso para a nossa vida. Essa história de só dizer que você é crente, que você é cristão, isso não te leva a lugar nenhum. Você só vai ser alguma coisa quando você pautar a sua vida pela palavra de Deus, quando a sua personalidade for forjada pela palavra de Deus, quando no seu coração, no seu pensamento estiver escrita a palavra de Deus. Porque a palavra, ela aqui na Bíblia, escrita aqui, ela é morta. A palavra é viva quando você deseja ela para você, quando você traz ela para dentro do seu coração, do seu pensamento. Aí ela é viva. Por isso que diz, é viva e eficaz. Entendeu? Porque é no confronto do dia a dia, é na convivência do dia a dia, que a palavra vai ser importante para você. Por que muito pastor, muito crente de carteirinha aí, crente às vezes que está 20, 30 anos na igreja, ele trai a mulher? Por que ele faz isso? Porque ele não é firmado na Bíblia. Ele vive só da religião. Por que muito crente, às vezes, comete crime, não é? E tantos absurdos? Porque ele não é firmado na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, na hora de você decidir qual caminho tomar, ela vai te dar a direção certa. Porque você, como ser humano, você vai agir pela emoção. Se alguém te fizer raiva, o que você vai querer fazer? Xingar a pessoa, amaldiçoar a pessoa, né? Se deixar sair até na agressão física com a pessoa, fazer uma maldade com a pessoa, se deixar, você mata uma pessoa, não é? Você faz, e muitas vezes você faz coisas absurdas. Por quê? Porque você não tem a palavra de Deus no seu coração. Mas quando você tem a palavra com você, e você ama e respeita aquilo que Deus escreveu, que essa é a palavra de Deus, é a própria boca de Deus falando com a gente, a palavra viva, o que acontece? Naquele momento, naquela situação, vem a palavra de Deus em você, e você ouve, porque o Espírito Santo de Deus nos convence da justiça e do juízo. Mas o que é a justiça e o que é o juízo? É aquilo que está determinado na palavra. Nós não seguimos a lei do homem. Nós seguimos a lei de Deus. Essa é a diferença. Por isso que para nós, a palavra de Deus tem que ser o maior tesouro que existe na terra. Nós é que temos que considerar isso. Nós estamos lendo, irmãos, o livro de Efésios, capítulo 5. Vamos ver o que a palavra de Deus, esse capítulo 5, fala conosco. Diz a palavra do Senhor assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós,
em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem cachorrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele está dando uma direção para a gente. Ele está dizendo que nós temos que ser santos. Tem religião que prega que só existe santo depois que morre. Nós temos que ser santos enquanto vivos. É claro que Deus sabe que você vai lutar contra a sua carne, contra as suas fraquezas, contra as suas dificuldades, mas exatamente é para isso que somos chamados, para lutar. E a luta não é contra outras pessoas, como diz, não é contra a carne e sangue, a luta é contra você. Uma vez que você mudar, tudo fica fácil. Porque quando você faz por amor, é fácil. Quando você está apaixonado por alguém, tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa fala, você aplaude, você acha lindo. Quando você entender que você precisa de se apaixonar por Deus e pela palavra de Deus, fica fácil. Você vai lutar para andar corretamente. Para a pessoa que não tem o desejo de amar a Deus, não tem o desejo de amar a palavra de Deus, tudo isso aqui que a gente está lendo é muito difícil. Para ela é muito difícil. É muito mais fácil ela seguir uma religião. Na religião ela vai lá, ela compra o direito do céu com dízimo, ela compra o direito do céu obedecendo os sacerdotes, as doutrinas de homens. Mas quando você chega a Cristo, com o coração puro e sincero, para servir a Deus pela graça, aí sim é difícil, irmão. Aí sim ninguém quer. Porque aí não tem como comprar. Não tem como comprar. Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus viesse, as pessoas não iam suportar a vinda dele. Por quê? Porque Jesus vem falando a coisa mais óbvia, e mais clara, e mais simples, que você tem que ser honesto, você tem que ser sincero, você tem que ser correto, você tem que ser fiel. Coisa simples. Coisa simples. Que não adianta você querer se esconder, ser fingido, ser hipócrita, ser mentiroso, mentir para os outros, mentir para você mesmo, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. E o melhor para o homem, em qualquer lugar que ele for viver, mesmo na terra ou em qualquer lugar do universo, é ele andar corretamente. Até porque é isso que nós exigimos das pessoas. Nós acordamos com o dedo apontado para as pessoas, olhando os defeitos delas, olhando as falhas delas, criticando, condenando, julgando. Por quê? Porque nós, como seres espirituais, desejamos um mundo perfeito, um mundo de santidade, um mundo onde o amor seja verdadeiro, os relacionamentos sejam verdadeiros. E é muito difícil para a pessoa que está querendo enganar a si mesmo e enganar a Deus, amar a palavra ou andar conforme a palavra. Porque a palavra é simples, como diz, é pura, não é?
Por isso que diz aqui, ninguém vos engane com palavras vãs. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Entendeu, irmãos? Nós não condenamos o pecador, nós condenamos o pecado. Tem muita gente que acha, não, por que não? Jesus amou todo mundo, Deus é amor, então você pode fazer o que você quiser. Não é assim, irmãos. Deus não aceita o pecado, você não aceita o pecado. Você pode até gostar de pecar, mas eu quero ver se alguém for na sua casa roubar seu carro, você vai gostar. Quero ver se alguém botar um chifre bem grande em você vai gostar. Entendeu? Então, o verdadeiro cristão, ele condena o pecado, em primeiro lugar, em si mesmo, porque nós temos uma tendência pecaminosa, o nosso corpo pede todo dia para a gente fazer coisa errada, né? O nosso coração pede para a gente fazer coisa errada, o erro já está na ponta da nossa língua. Se te apertar um pouquinho, a primeira coisa que você faz é se esconder a mentira está na ponta da sua língua. Por isso que a Bíblia diz lá no livro de Tiago, que a língua é um órgão indomável. Por quê? Porque nós agimos como animais, agimos como irracionais, agimos pelo coração. O sentimento é bonito, irmãos, mas não se constrói nada com sentimento. Você constrói com a razão, com a matemática, com a verdade. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Irmãos, tem um pedaço aqui muito importante, que diz aqui, e não vos embriagueis com vinhos, em que há contenda. A Bíblia nunca aprovou para o homem o vinho, a bebida alcoólica, nunca. Jesus fabricou suco de uva naquele casamento, lá nas bodas de Caná, em João capítulo 3. As religiões querem dizer que ele fez bebida alcoólica, mas a Bíblia, ela desde o início, Gênesis capítulo 9, versículo 21, lá já diz na Bíblia que Noé bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E por causa disso, aquilo ali gerou um problema familiar, não é que diz lá no livro de Gênesis 19, 32, também no livro de Gênesis 19, 32, fala sobre a família de Ló, né? Ló fugiu para uma caverna junto com as duas filhas,
E a filha mais velha chega para a filha mais nova e fala, ó, vamos dar de beber vinho ao nosso pai e deitemos-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Ali já teve um incesto, que é condenado pela Bíblia, é condenado pelas pessoas normais, o incesto, não é? Por causa da bebida. E nós vemos também ali no livro de Levíticos, capítulo 10, versículo 8, que Deus fala, né? E falou o Senhor a Arão, dizendo, não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre vossas gerações, e para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, né? Entre o imundo e o limpo. Por que Deus está falando isso para Arão? Porque Arão era o sumo sacerdote. A primeira igreja que Deus fundou, que Deus criou, Arão foi chamado por Deus para ser o sumo sacerdote. Os 4 filhos deles foram chamados para ser sacerdotes, e Miriam foi chamada para ser profetisa. E Deus já dá uma ordem para ele, que nem ele, nem os filhos dele, nem os descendentes, todo aquele que se elegesse, ou pela vontade de Deus, ou pela sua própria vontade, como sacerdote, como pastor, ou como bispo, ou como presbítero, não poderia beber bebida alcoólica. Estatuto perpétuo. Por quê? Porque você, como representante do Senhor, você como cristão, você que leva a palavra de Jesus para salvar vidas, você tem que ter uma vida exemplar, uma vida limpa. Você tem que ser um exemplo, um ótimo exemplo. E nós sabemos o quanto que a bebida traz de desgraça para a humanidade. Não precisa nem de falar, né? Todo mundo sabe. Aonde tem bebida, ali há problema. A mão do inferno está ali. E lá no livro de Números, capítulo 6, versículo 3, que fala sobre o nazireado, são aquelas pessoas que eram separadas para Deus. Algumas se separavam por uma semana ou por um mês, outros eram separados por Deus para serem nazireus toda a sua vida, como Sansão, João Batista e tantos outros, né? E tem pessoas que elas mesmas se separavam, assim como Jesus era um nazireu de Deus, né? Diz lá no livro de Números assim, de vinho e de bebida forte se apartará, vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, não beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas nem secas comerá. Assim como lá no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 4, Deus fala para a mãe de Sansão, agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda. E diz lá no Juízes 13, 7, porém disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho, agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe até o dia da sua morte. Sansão foi separado para ser nazireu por toda a sua vida, né? Então, aqui, Deus já vai mostrando a diferença entre aquele que serve a Ele e o que não serve, entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. E diz lá no livro de Amós, capítulo 2, versículo 12, mas vós aos nazireus deste vinho a beber, e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizareis. Aqui Deus condenando a igreja, o crente, que dava vinho para os profetas.
porque o profeta não pode tocar em bebida alcoólica. E lá no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz assim: ai daquele que der de beber ao seu companheiro. Ou seja, ele está condenado. Está dizendo, ai daquele que der de beber ao seu companheiro. Ele está condenado, ele está cometendo um pecado. Por isso que Jesus não transformou água em vinho alcoólico, porque senão ele teria pecado. E a Bíblia diz que ele não teve nenhum pecado. Não é? E imagina também, em uma festa, que algumas Bíblias têm coragem de dizer que estava todo mundo embriagado, usa a palavra embriagado. A Bíblia normal, a Bíblia decente diz que já tinham bebido bem, mas não diz que é bebida alcoólica. E aí, a Bíblia diz que estava todo mundo embriagado, aí Jesus faz quase 300 litros de vinho alcoólico. Imagina o problema que ia ter. Ninguém ia conseguir sair da festa. Um ia cair do cavalo, o outro ia capotar a carroça, ia sair briga, confusão, não é? Então, isso é uma coisa clara, que Jesus não ia fazer vinho alcoólico. E lá no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 1, a Bíblia fecha com chave de ouro essa questão, que não dá margem para nenhum testemunho de Jeová, ou igreja crente, católica, que incentiva o crente a tomar bebida alcoólica. Diz assim: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Até comida, se você for comer uma comida que você vá escandalizar o seu irmão, ou enfraquecer ele, você não pode comer. Por que fala que bom é não comer carne? Porque muitas festas, muitas reuniões, onde serviam carne, serviam comida, aquelas comidas eram dedicadas a ídolos, dedicadas a deuses pagãos, que Deus condena na Bíblia, a idolatria, né? Condena o ato das pessoas fazerem oferta de alimento a esses deuses. Então, se alguém visse você misturado com essas pessoas, você estava incentivando a pessoa a fazer o mesmo. Então aqui, veja bem, que chega ao ponto de dizer que bom é não comer carne, nem beber vinho, né? Quanto mais tomar bebida alcoólica, né? Muito bem. Versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, em tudo, sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher referencie o marido. Irmãos, essa palavra é muito importante, porque tem algumas religiões também que tomam essa palavra para discriminar a mulher.
Tem religião, por exemplo, que a mulher, ela na rua ela pode andar com o marido, com o namorado, pode andar de mão dada, na casa ela pode dormir na mesma cama que o marido, só que na igreja tem que sentar mulher para um lado e homem para o outro. E ela tem que botar um véu na cabeça. Tem outras igrejas que a mulher, tem igreja que a mulher nem pode entrar. E tem igreja que a mulher, para poder falar com o marido ou ler uma Bíblia, tem que botar um pano na cabeça. Então, isso é machismo, não tem nada a ver com religião, com o que a Bíblia está dizendo, porque está deixando claro aqui que para Deus todos nós somos iguais. Para Deus não tem distinção de sexo, né? O homem não é maior do que a mulher, não é melhor do que a mulher. E assim como você vê aqui Deus chamando a atenção para que a mulher respeite o marido e o ame, ele também chama a atenção do homem para a mesma coisa. E aqui o apóstolo Paulo cita Gênesis capítulo 2, versículo 24, que já lá no início da Bíblia, no segundo capítulo da Bíblia, Deus diz: deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Veja bem que somos seres diferentes. O homem é um ser completamente diferente da mulher, a mulher é completamente diferente do homem, mas Deus nos fez para que a gente completasse um ao outro. E as pessoas casam apenas pela paixão, pelo interesse. Muita gente casa pelo cabelo da mulher, pelo corpo, pela posição, pela beleza. Você tem que casar com o ser espiritual, com a pessoa que está ali dentro daquele corpo. E o casamento, principalmente o casamento do cristão, ele é diferente. Porque as pessoas do mundo, elas estão preocupadas com papel. Casamento do papel, estão preocupadas com uma aliança. O cristão casa ele com o seu cônjuge e com Deus. É um casamento com Deus. Casal que não casa com Deus não tem futuro. Não tem futuro, porque nós, como seres humanos, mais dia ou menos dia, mais cedo ou mais tarde, a gente vai começar a ver tanto defeito naquela pessoa que a gente amava e era encantado. Claro que o defeito vai ser só do outro, nunca vai ser seu, né? Que você vai descartar essa pessoa, você não vai querer viver com ela mais. Nós temos essa capacidade de enjoar, de perder o interesse. Quando você se satisfez, né? Principalmente nós, como seres humanos, que a pessoa, você casa com um príncipe encantado, ele vai ficando velho, ele vai ficando feio, a princesa vai ficando velha, vai ficando feia, né? A parte material, a parte que você foi atrás, ela vai acabar, mais cedo ou mais tarde, você querendo ou não, ela vai acabar. O que vai restar? O que vai restar é o verdadeiro amor, é a verdadeira razão. Se você construir isso, e só constrói isso trazendo Deus para dentro da sua vida. Por isso que diz aqui que você será completo quando você for um com o seu cônjuge. Isso depende de você. Você entender que você vive com uma pessoa completamente diferente de você, mas é a pessoa que Deus te deu, é um presente de Deus, a pessoa que você ama, que te ama. E vocês têm que aprender a admirar um ao outro, a olhar para o outro com um olhar bom, né? Aprender a corrigir o ouvido para ouvir bem também, sempre puxando pelo lado do bem, sempre estar admirado com a pessoa que você vive com ela, entendeu? Tem gente que fica com uma agulha o dia inteiro na mão, fincando no seu cônjuge.
Às vezes passa o dia inteiro no trabalho sem ver o cônjuge. Já chega em casa, a primeira coisa que a pessoa tira, ao invés de tirar uma palavra de amor, de carinho, como fazia quando estava apaixonado, não, já vem com uma agulhinha fincando na pessoa, né, com aquela língua envenenadazinha, ou com o vidinho estragado, e só botando o espinho no jardim, entendeu? Isso é a coisa mais normal que existe em relacionamento. E para Deus, tanto o homem como a mulher são iguais. Tanto é que, se você pegar na Bíblia, você vai ver que Deus, na época que a mulher não tinha valor nenhum para a sociedade, nenhum, a mulher não era nada para a sociedade, para o homem, Deus colocou Miriam como profetisa. Imagina, era um cargo mais importante que existia na época. Deus colocou Hulda como profetisa, colocou Débora como profetisa, Ana como profetisa, e etc. E elas não só eram profetisas, mas julgavam o povo. Não é? Débora era juíza, julgava o povo. Imagina a importância que ela tinha. Mas era a importância dada por Deus. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Entendeu? Você, quando acha alguém que você ama e que te ama, você tem que procurar lutar todos os dias para valorizar esse presente que Deus te deu. Isso é um presente de Deus. Se você ficar olhando só com o olhar humano, vai se desgastar, vai corroer, vai enferrujar. Mas se você olhar com o olhar cristão, com o olhar de Deus, você vai ver que todos os dias vai ser uma grande alegria você ter a presença daquela pessoa com você. E é para isso que Deus te chama, para você amar, principalmente os presentes que Deus te dá, porque a Bíblia diz que o nosso cônjuge é um presente de Deus, é um privilégio. Amém? Louvado seja Deus.